Oh, meu Deus. Esse anel aqui, gente, é uma daquelas histórias que mexe com a gente de um jeito que a gente nunca esquece. Sabe aquele momento na vida quando você está no fundo do poço, quando tudo desaba, quando você não sabe mais para onde correr? Pois é, esse anel aqui foi penhorado por uma mulher que estava naquele lugar escuro, sabe? Mas o que ela descobriu depois que saiu daqui, meu Deus, meu Deus. Porque, sabe, a gente sempre acha que conhece as pessoas. É sobre descobrir quem realmente te ama quando você não tem mais nada. Vem comigo nessa jornada. Meu nome é Carla. Tenho 42 anos e passei a vida inteira acreditando que tinha uma família. Acreditava que tinha um marido que me amava, que tinha pais que se importavam comigo, que tinha uma vida construída. Mas a gente descobre rápido que a vida não funciona assim, né? A vida é muito mais cruel do que a gente imagina. Tudo começou quando meu marido, o Roberto, perdeu o emprego. Ele trabalhava há 15 anos na mesma empresa, era gerente de logística, ganhava bem. A gente tinha uma casa, um carro, uma vida que parecia estável. Mas aí veio a reestruturação, vieram os cortes e, de repente, ele estava na rua. Sem aviso prévio. Sem nada. Nos primeiros meses, a gente ainda tinha uma reserva. Mas sabe como é, né? Reserva acaba rápido quando você tem contas para pagar, quando você tem uma filha na escola particular, quando você tem um padrão de vida que não consegue manter mais. Roberto entrou em depressão. Ficava o dia inteiro deitado. Não procurava emprego direito, só bebia cerveja e reclamava da vida. Eu comecei a trabalhar como manicure em casa para tentar ajudar. Minhas amigas vinham fazer as unhas. Eu ganhava um dinheirinho, mas era migalha. Migalha mesmo. Enquanto isso, meu marido não fazia nada. Nada. Só reclamava que a vida era injusta com ele. Aí veio o pior. Meu pai teve um infarto. Ficou internado no hospital. Precisava de cirurgia. E a gente não tinha dinheiro. Minha mãe ligava para mim desesperada. Meu pai estava lá na UTI. E eu não tinha como ajudar. Liguei para o Roberto pedindo que ele fizesse algo, que procurasse um emprego rápido, que pedisse dinheiro emprestado para o pai dele. Qualquer coisa. Sabe o que ele fez? Ele saiu de casa. Simplesmente saiu. Deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais a pressão, que ia para casa da mãe dele por um tempo. Deixou eu sozinha, com uma filha de 10 anos, com as contas vencidas, com meu pai na UTI e com nada. Absolutamente nada. Foi naquele dia que eu entendi que não tinha ninguém. Ninguém mesmo. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Meu pai precisava da cirurgia urgente e eu estava ali, desesperada, sem saber como conseguir o dinheiro. Liguei para minha mãe e ela me disse que tinha que ser rápido, que o médico tinha dado um prazo de 1 semana. 1 semana para conseguir 15 mil reais. 15 mil reais que eu não tinha. Liguei para o Roberto várias vezes. Ele não atendia. Mandei mensagem, ele ignorava. Fui na casa da mãe dele e ela me fechou a porta na cara, dizendo que o filho dela estava passando por um momento difícil e que eu não podia cobrar nada dele. Cobrar? Meu pai estava morrendo e ela estava preocupada com o filho dela estar triste. Liguei para meus sogros. Meu sogro disse que não tinha dinheiro, que estava tudo apertado. Minha sogra nem atendeu. Liguei para minha irmã pedindo ajuda e ela disse que tinha seus próprios problemas, que não podia me ajudar agora. Minha mãe ligava todo dia chorando, pedindo notícias, e eu não tinha nada para contar além de fracasso. Fiquei 1 semana inteira sem dormir direito. Minha filha perguntava por que o pai não estava em casa, por que a avó estava triste, por que a mãe estava chorando. Como você explica isso para uma criança de 10 anos? Como você diz que o mundo é injusto? Que as pessoas que você ama te abandonam quando você mais precisa?
No sexto dia, eu estava sentada na cozinha da minha casa, olhando para esse anel aqui. Esse anel que o Roberto tinha dado para mim no nosso casamento. Aquele anel que eu jurei que nunca ia tirar. Eu estava ali, olhando para ele e pensando: Carla, você tem que fazer algo. Você tem que salvar seu pai. Peguei o anel, tirei da minha mão, com as lágrimas escorrendo no rosto, e pensei em vender. Mas vender para quem? Para um brechó? Para um amigo? Aí lembrei que tinha uma casa de penhores perto de casa. Nunca tinha entrado lá, mas sabia que existia. Sabia que era o lugar onde as pessoas desesperadas iam quando não tinham mais opção. E foi exatamente isso que eu era. Uma pessoa desesperada, sem opção. Entrei naquela casa de penhores com o coração acelerado. Nunca tinha feito algo assim na vida. Minha mãe sempre dizia que penhorar era coisa de gente sem futuro, de gente que tinha fracassado. Mas ali eu estava, com meu anel na mão, pronta para fracassar, se fosse preciso para salvar meu pai. O homem que me atendeu foi bem educado. Pegou o anel, examinou com uma lupa, pesou, fez umas contas. Disse que valia uns R$2.000. 2.000. Não era os 15 que eu precisava, mas era alguma coisa. Era esperança. Saí dali com o dinheiro na mão e o coração partido. R$2.000. Faltavam 13.000. 13.000 que eu não tinha ideia de onde ia tirar. Passei a noite inteira acordada, pensando. Pensando em tudo que eu podia fazer, em tudo que eu podia vender, em tudo que eu podia sacrificar. No dia seguinte, liguei para minha melhor amiga, a Débora. A gente se conhecia desde a infância. Contei tudo para ela. Contei sobre meu pai, sobre o Roberto, sobre o anel, sobre os R$2.000 que eu tinha conseguido. Débora ficou em silêncio por um tempo. Aí ela disse: Carla, eu tenho uma ideia, mas você vai ter que confiar em mim. Débora tinha um primo que era gerente de um banco. Ela ligou para ele e explicou a situação. Explicou que eu era uma pessoa honesta, que trabalhava, que tinha uma filha, que meu pai estava na UTI. Explicou que eu precisava de um empréstimo rápido. Seu primo disse que podia fazer um empréstimo pessoal para mim, sem muita burocracia, com juros altos, mas rápido. Consegui os R$13.000 restantes, mas não era um presente. Era uma dívida. Uma dívida que eu ia ter que pagar durante anos. Mas meu pai ia viver. Meu pai ia sair daquela UTI vivo. Peguei os 2.000 do anel, mais os 13.000 do empréstimo e corri para o hospital. Minha mãe chorou quando viu o dinheiro. Meu pai conseguiu fazer a cirurgia. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas sabe o que é engraçado? Sabe o que é irônico? Ninguém perguntou de onde tinha vindo aquele dinheiro. Ninguém. Minha mãe só agradecia a Deus. Meu pai, quando acordou da anestesia, perguntou para o meu marido como ele tinha conseguido. E o Roberto, aquele covarde, aquele homem que tinha saído de casa, simplesmente disse que tinha pedido emprestado para o patrão antigo dele. Meu pai acreditou. Minha mãe acreditou. Toda a família acreditou que tinha sido o Roberto que tinha salvado meu pai. E eu fiquei ali, calada, sem dizer nada. Porque qual era o ponto? Qual era o ponto de contar a verdade se ninguém ia acreditar mesmo? Mas agora, eu estava com uma dívida de R$13.000 para pagar. R$13.000 que eu ia ter que pagar trabalhando como manicure, ganhando migalhas, enquanto meu marido continuava deitado em casa, sem fazer nada, sendo tratado como herói. Passei meses assim. Meses vendo meu marido receber atenção, receber dinheiro emprestado da minha mãe, receber convites para jantar na casa dos meus pais, enquanto eu estava em casa, sozinha, cuidando de tudo. E ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia que tinha sido eu. Ninguém sabia que eu tinha sacrificado meu anel, meu símbolo de casamento, para salvar meu pai. Aí veio o dia que tudo mudou.
o dia que alguém descobriu a verdade. E não foi da forma que eu esperava. Tudo explodiu numa terça-feira à noite. Minha filha chegou da escola e me contou que o pai tinha ido na reunião de pais e mestres contar que tinha salvado o avô, que tinha sido ele, que tinha sido corajoso, que tinha sido o herói. Naquele momento, algo dentro de mim morreu e renasceu ao mesmo tempo. Não era raiva, era algo muito pior. Era a sensação de que minha vida inteira tinha sido uma mentira, que meu sacrifício tinha sido roubado, que meu amor tinha sido pisoteado por um homem que eu tinha dado tudo. Liguei para minha mãe naquele dia. Minha voz estava tremendo. Disse: "Mãe, preciso contar uma coisa. E você precisa me ouvir até o final, sem interromper." Contei tudo. Contei sobre o anel, valendo apenas R$ 2.000. Contei sobre o empréstimo que peguei com o primo da Débora, aquele gerente de banco que tinha acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Contei sobre os R$ 13.000 de dívida que eu estava pagando todo mês, trabalhando como manicure, ganhando migalhas, enquanto meu marido dormia tranquilo na casa da mãe dele. Contei sobre as noites que passei acordada, calculando como ia pagar aquela dívida. Contei sobre os juros que cresciam a cada mês. Contei sobre como eu tinha tirado meu anel de casamento do dedo com as mãos tremendo, sabendo que estava abrindo mão de um símbolo que significava tudo para mim. Minha mãe começou a chorar. Mas não era choro de raiva. Era choro de culpa, porque ela sabia. No fundo do coração, ela sabia que algo não batia. Sabia que era estranho demais o Roberto conseguir aquele dinheiro tão rápido. Mas tinha preferido acreditar na mentira porque era mais fácil. Porque reconhecer a verdade significava reconhecer que tinha falhado comigo, que tinha criado uma filha que sacrificava tudo enquanto ninguém reconhecia. Minha mãe ligou para meu pai. Contou tudo. Meu pai, ainda se recuperando da cirurgia, ficou em silêncio por muito tempo. Um silêncio que doía. Aí ele disse: "Minha filha salvou minha vida e meu genro roubou o crédito dela. E pior, minha filha tá pagando uma dívida que deveria ser dele." Meu pai ligou pro Roberto e disse que queria falar com ele. Pessoalmente. Na casa dele. E foi ali que tudo desabou. Roberto entrou em pânico total. Começou a chorar, a gritar, a pedir desculpas, desesperado. Disse que tinha feito aquilo porque se sentia humilhado, porque não queria que a família soubesse que tinha sido eu que tinha salvado meu pai. Disse que tinha ciúmes de mim. Ciúmes porque eu tinha sido forte quando ele tinha sido fraco. Mas aí veio a verdade, que realmente destruiu tudo. Minha mãe, naquele dia, descobriu que o Roberto tinha um caso com a Fernanda, uma amiga da família que frequentava a nossa casa há anos. Não era depressão, não era desemprego. Era que ele tinha saído de casa porque estava envolvido com outra mulher. E minha sogra, aquela mulher que tinha fechado a porta na minha cara, sabia de tudo. Sabia e tinha protegido o filho. Tinha mentido para mim. Tinha me humilhado. Tinha me deixado sozinha enquanto protegia o segredo sujo da família dela. Naquele momento, tudo fez sentido. Toda a crueldade. Todo o abandono. Todo o desprezo. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre um homem que tinha escolhido outra mulher em vez de sua esposa. Era sobre uma família inteira que tinha escolhido a mentira em vez da verdade. Era sobre pessoas que tinham preferido me deixar sofrer a admitir seus próprios fracassos. Peguei meu anel de volta. Consegui resgatá-lo da casa de penhores com o dinheiro que meu pai me deu. E quando coloquei aquele anel no dedo novamente, não era mais o símbolo de um casamento. Era o símbolo da minha força, da minha coragem, do meu sacrifício que finalmente tinha sido reconhecido.
era a prova de que eu tinha razão, de que eu tinha sido a forte, de que eu tinha sido a que realmente amava. Eu pensei que tinha perdido tudo quando tirei esse anel do meu dedo. Mas descobri que perdi nada. Ganhei a certeza de quem eu sou. Descobri que sou capaz de amar mais do que sou capaz de ser amada. E que isso, meu Deus, isso é libertador. Porque agora eu sei que minha força não depende de ninguém reconhecer. Minha força é minha. Sabe, gente, quando Carla veio aqui penhorar esse anel, ela estava no fundo do poço. Mas o que ela não sabia é que aquele momento de desespero, era, na verdade, o começo de uma transformação. E porque às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir quem a gente realmente é. Se você está passando por algo parecido agora, se você está se sentindo invisível, se você está sacrificando tudo e ninguém reconhece, eu quero que você saiba, sua hora vai chegar. A verdade sempre vem à tona. Deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você já passou por algo assim. Se você também descobriu quem realmente estava do seu lado. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem histórias que vão mexer com você, que vão fazer você chorar, que vão fazer você acreditar que justiça existe. Até o próximo vídeo, meu povo. Que Deus abençoe vocês.